Olá, aqui é a Examinatel, tamo junto. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. A gente tá lendo o livro Que Sobra, do Príncipe Harry. A gente tá na parte 23 da leitura desse livro, do capítulo 50. Então, se tiver de boa, faz aí o seu chazinho, acompanha comigo. Se tiver na correria, dá o play e vai. Um dos amigos de Willie estava dando uma festa de aniversário no campo, em Gloucestershire. Mais do que uma festa de aniversário, era uma festa fantasia, com um tema embaraçoso: nativos e colonos. Os convidados tinham de se fantasiar de acordo com o tema. Janeiro de 2005. Eu não gostava de festas à fantasia e não suportava temas. No último ou penúltimo aniversário de Willie, ele tinha dado uma festa fantasia com um tema Out of Africa. Aquilo me irritou e me deixou desnorteado. Toda vez que eu ia à África, usava short e camiseta. Às vezes um cocói. Serve, Willie? Mas isso agora era infinitamente pior. Não havia nenhuma peça de roupa nativa ou colonial no meu guarda-roupa. Na verdade, eu nem tinha guarda-roupa. Eu estava ficando com o papai e Camila alguns dias em St. James, alguns dias em Highgrove, vivendo basicamente com o que havia na mala, e não estava nem aí para roupas. Em geral, parecia que eu tinha me vestido num quarto escuro e bagunçado. Assim, uma festa à fantasia com um tema era um pesadelo. Passo mesmo. Mas o Willie insistiu. A gente vai encontrar alguma coisa para você vestir, Harold. A nova namorada dele prometeu ajudar. Eu gostava de sua nova namorada. Era descontraída, meiga, simpática, tinha passado um ano em Florença, entendia de fotografia, de arte e de roupas. Ela adorava roupas. Chamava-se Kate. Não lembro que troço nativo ou colonial Kate usou na festa, mas o Willie, com a ajuda dela, escolheu para si uma espécie de fantasia de felino. Uma malha justa com, será que estou lembrando direito? Uma cauda flexível que balançava. Ele provou na nossa frente e parecia um cruzamento entre Tiger e Baryshnikov. Kate e eu tiramos o maior sarro, rolando de rir. Era ridículo, principalmente num espelho de 3 faces. Mas, disseram os dois, o grande lance da festa era justamente o ridículo. Eu gostava de ver Kate rindo. Melhor ainda, gostava de fazê-la rir. O meu lado explicitamente bobo batia com o lado bobo dela, profundamente disfarçado. Sempre que ficava aflito que Kate fosse tirar o Willie de mim, eu me consolava pensando em todas as nossas futuras gargalhadas juntos e dizia a mim mesmo como seria ótimo quando eu encontrasse uma namorada a sério capaz de rir junto conosco. Quem sabe podia ser Chelsea? Quem sabe, pensei eu, Kate dê risada da minha fantasia? Mas qual seria? O que Harold ia ser? Esse se tornou o nosso assunto constante. No dia da festa ficou decidido que eu iria até um vilarejo próximo, Nailsworth, onde havia uma loja de fantasias bastante conhecida. Certamente encontraria alguma coisa por lá. As lembranças ficam um pouco embaçadas, embora algumas coisas voltem com total certeza. A loja tinha um cheiro inesquecível de mofo, bolor, com traços de alguma outra coisa, uma coisa indefinível. Um subproduto do ar de uma sala fechada com centenas de calças usadas por várias décadas por milhares de seres humanos. Percorri as fileiras vasculhando as prateleiras sem encontrar nada que me agradasse. O tempo estava acabando e reduzi as minhas opções a 2 coisas: um uniforme de piloto britânico e um uniforme nazista cor de areia, com uma braçadeira com a suástica e uma boina. Liguei para Willie e Kate e perguntei o que achavam. O uniforme nazista, disseram eles. Aluguei o uniforme mais um bigode bobo e voltei para casa. Experimentei. Os dois soltaram gritinhos. Pior do que a malha justa de Willie, muito mais ridículo. O que, afinal, era o objetivo da coisa. Mas o bigode precisava ser aparado. E assim cortei as pontas compridas dele, que se tornou o próprio bigodinho hitleriano. Então acrescentei a calça de combate. Lá fomos para a festa, e ninguém olhou 2 vezes a minha fantasia. Todos os nativos e colonos estavam mais ocupados em se embebedar e se apalpar. Ninguém me deu qualquer atenção, o que tomei como uma pequena vitória.
Só que alguém tirou fotos. Dias depois, esse alguém viu nelas a chance de faturar uma grana ou de criar uma encrenca e procurou um jornalista. Quanto vocês pagariam por fotos dos jovens príncipes em uma festa recente? Pensava que a joia da coroa das fotos era o Willy com o seu colã, mas o jornalista percebeu outra coisa. Opa, o que é isso? O reserva? Como nazista? Regatearam um pouco no preço pelo que ouvi dizer. Ficou combinado um valor de 5.000 libras e algumas semanas mais tarde a foto apareceu em todos os jornais do mundo conhecido sob uma manchete gigantesca. Hail Harry, herdeiro aberrante. Príncipe se retrata por saudação nazista. Seguiu-se uma tremenda tempestade que às vezes eu achava que ia me engolfar e senti que merecia ser engolfado. Por várias semanas e meses houve horas em que achei que ia morrer de vergonha. A reação típica às fotos foi: o que ele estava pensando? A resposta mais simples era: agir sem pensar. Quando vi aquelas fotos, percebi na mesma hora que a minha cabeça não estava funcionando, que talvez não estivesse funcionando fazia algum tempo. Eu queria percorrer o país, batendo de porta em porta, explicando às pessoas: agir sem pensar, não foi por mal, mas não ia adiantar nada. O julgamento foi duro e rápido. De duas uma, ou eu era um criptonazista ou um deficiente mental. Recorri ao Willy. Ele foi solidário, mas não havia muito o que dizer. Então liguei para papai. Para minha surpresa, ele estava calmo. No começo desconfiei. Achei que talvez ele visse a minha crise como mais uma chance para melhorar sua imagem pública. Mas ele falou comigo com tanta ternura, com tanta compaixão genuína, que me senti desarmado e agradecido. Ele não se demorou sobre os fatos. Menino querido, como você pôde ser tão tolo? Fiquei com a cara ardendo de vergonha. Eu sei. Mas logo a seguir ele disse que era apenas uma bobagem de juventude, que se lembrava de ter sido publicamente tripudiado por pecados de juventude e que isso não era justo, pois é a época em que, por definição, não estamos plenamente formados. Ainda estamos crescendo, nos transformando, aprendendo, disse ele. Não citou especificamente nenhuma das suas humilhações da juventude, mas eu sabia. Tinham vazado as suas conversas mais íntimas, alardeado seus comentários mais imprudentes, tinham interrogado namoradas antigas, espalhado pelos tabloides e mesmo em livros as notas que elas lhe davam pelo desempenho na cama. Ele sabia muito bem o que era humilhação. Papai garantiu que todo o furor em torno desse episódio se esvaziaria. A vergonha passaria. Adorei essa sua garantia. Embora, ou talvez porque, eu soubesse que era falsa. A vergonha nunca passaria. E não devia mesmo passar. Dia após dia o escândalo só aumentava. Fui trucidado nos jornais, no rádio e na TV. Parlamentares pediram a minha cabeça. Um deles disse que deviam proibir que eu entrasse em Sandhurst. Portanto, segundo a equipe de papai, seria preciso alguma ajuda para a coisa se esvaziar. Eu teria que fazer uma espécie de expiação pública. Tudo bem, disse eu. Quanto mais cedo, melhor. Então papai me encaminhou a um religioso. Capítulo 51. Com barba, de óculos, um rosto de sulcos profundos e olhos escuros com expressão sábia, ele era o rabino-chefe da Grã-Bretanha. Foi o que me disseram. Mas vi na mesma hora que ele era muito mais do que isso. Grande estudioso, filósofo religioso, escritor prolífico, com algumas dezenas de livros. Ele passava muitos dos seus dias olhando pela janela e pensando nas raízes da dor, do mal, do ódio. Ele me ofereceu uma xícara de chá. E então foi direto ao assunto. Não mediu palavras, condenou as minhas ações. Não foi cruel, mas precisava fazer aquilo. Não havia como contornar. Também situou a minha asneira no contexto histórico. Falou dos 6 milhões de aniquilados, judeus, poloneses, dissidentes intelectuais, homossexuais, bebês, crianças, velhos transformados em cinzas e fumaças, poucas décadas antes. Eu tinha chegado na casa dele sentindo vergonha. Agora sentia outra coisa a mais, um asco incomensurável por mim mesmo. Mas não era essa a intenção do rabino. Certamente não queria que eu saísse me sentindo desse jeito. Insistiu que o meu erro não deveria me deixar arrasado, mas sim motivado. Conversou comigo com aquela qualidade que a gente encontra em pessoas realmente sábias,
o perdão. Falou que as pessoas fazem besteiras, dizem besteiras, mas isso não quer dizer que essa seja necessariamente a sua natureza intrínseca. Eu estava mostrando a minha verdadeira natureza, disse ele, ao procurar me espiar, ao procurar a absolvição. Até onde era capaz e qualificado para tal, ele me absolveu, ofereceu-me misericórdia, disse-me para erguer a cabeça, seguir em frente, utilizar essa experiência para melhorar o mundo, para ensinar sobre o evento. Herners, pensei, ia gostar de ouvir aquilo. Herners, com o seu amor pelo ensino, por mais que eu fizesse, clamavam cada vez mais alto para que eu fosse impedido de ingressar no exército. Mas o alto comando mantinha sua posição. Se o príncipe Harry estivesse no exército quando se fantasiou de Führer, disseram, ele teria sido punido. Mas, acrescentaram, ele ainda não está no exército. Portanto, tem total liberdade para ser um tapado. Gente, eu acho que esse capítulo ensina uma coisa muito importante pra gente e que eu acho que é muito válido que a gente ensine para as nossas crianças. Tem coisas com as quais a gente não brinca. Por coincidência, mas eu não acredito muito em coincidência, na semana passada em que eu estou, gravando esse vídeo, o meu menino me contou uma coisa e eu fiquei muito preocupada que tivesse havendo assim uma turma dando risada de uma pessoa. E aí eu interrompi o que ele estava contando e falei sobre isso, mas essa galera tava rindo do jeito desse garoto? Não, mais ou menos. Filho, isso não se faz. Olha, minha mãe sempre me ensinou. Características físicas, coisas que a gente não escolhe, não podem ser motivo de chacota. Coisas que a gente escolhe, a gente pode até criticar e brincar, porque eu posso escolher diferente, se eu quiser. Mas coisas que eu não escolhi, isso nunca pode ser motivo de piada ou chacota ou graça. E na hora ele ficou meio chateado, porque ele era pra ser legal o que eu tava te contando e tal, você estragou tudo. Mas tem coisas com as quais não se brinca. E eu fiz uma única operação plástica na minha vida, que foi o nariz. E antes de operar o nariz, quando eu era meninota, adolescente, eu devia, sei lá, ter uns 14 anos, eu tava voltando da escola e tinham 2 garotos no outro lado da avenida, assim, vindo em sentido oposto. Então eu ia, os 2 garotos vinham. E eles lá do outro lado olharam, não sei se eles já tinham me visto, não sei qual é que era, eu sei que eles fizeram assim, ó, falando do meu nariz. E eu cheguei em casa arrasada, chorando, Tem coisas que não se brinca. Então, assim, brincar com o nazismo, mandou mal. Mandou mal e se ligou que mandou mal. Às vezes, quando você tá dentro de um contexto, alguma coisa não é tão ruim, porque tá todo mundo olhando com o mesmo ar de brincadeira. Como ele falou, na festa não deu nada. Mas quando você tira do contexto e coloca no contexto do mundo, no contexto real, no contexto da vida, no papel de realeza, mandou mal, Mas também acho que esse capítulo nos ensina isso, que tem coisas com as quais não se brinca, mas que também quando a gente erra, a gente se retrata. Ponto. E aí, faz sentido pra você? Você tá gostando? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e lembra de encaminhar essa playlist para quem você acha também que pode gostar dessa leitura, viu? Porque aqui é assim, chá comigo, que eu leio pra você. Beijo, gratidão sem limites e até a próxima.